Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar como que você vai desenvolver aqui, criar o arquivo de corte para posteriormente realizar a execução na prática lá na sua CNC, tá ok? Nesse caso mais especificamente, aqui seria uma tábua de carne, uma tábua de churrasco, uma tábua de corte de carne, mais especificamente do América Mineiro, tá ok? Aí, enfim, caso eu venha disponibilizar o arquivo DXF de forma gratuita, o link vai estar na descrição, tá ok? Mas, enfim, a princípio fica o convite para quem quiser participar do grupo que eu criei no Facebook, seria o grupo CNC em Ação, grupo voltado para assuntos relacionados à CNC de uma maneira geral. Quem tiver dica, quem tiver dúvida, posta lá, o pessoal também está sempre ajudando. Uma coisa que eu quero abordar no vídeo aqui é que com o mesmo vetor, dependendo de processos e dependendo de fresa, você consegue chegar a resultados diferentes. Aí é só um aspecto de tipo assim, eu gostei mais desse processo, eu vou fazer dessa maneira. Ou às vezes por conta da limitação, eu não tenho tal fresa, eu não tenho essa fresa e coisa do tipo, você vai ter que acabar optando por outro tipo de processo, tá? E importante sempre lembrar que vale a adequação, e principalmente em termos de velocidade, adequação para o seu equipamento. Você precisa, a princípio de tudo, conhecer o seu equipamento, tá? O cara falou lá que dá para cortar 1.500 milímetros por minuto com essa fresa tal. Tá, mas o seu equipamento oferece o mesmo suporte, tem a mesma condição, a mesma estrutura daquela pessoa. Então, enfim, a princípio de tudo, sempre conheço o equipamento. Eu sei, eu tenho uma CNC melhorzinha, mas eu tenho a minha CNC caseira. Eu sei que se eu utilizo os parâmetros dessa melhor, com uma fresa maior na caseira, afeta significativamente a qualidade, tá? Então, dá para ajustar para o seu equipamento? Dá. A gente trabalha com passe mais limitado, a gente trabalha com uma velocidade um pouco mais limitada e a gente ainda assim consegue ter uma boa qualidade. Então, vamos lá. Então, além da questão aqui dos arquivos que a gente vai criar, a gente vai ver que a gente vai ter diferentes resultados em termos do aspecto final, com base em processos e fresa, tá? Vamos lá. O arquivo original é esse. O arquivo DXF é esse daqui. Aí veja o resultado que eu cheguei nesse primeiro processo que eu selecionei aqui. Eu fiz um rebaixo do conteúdo interno aqui do logo, um rebaixo, um processo, que ele calculou a diferença, tá? Então ele fez um desbaste. Quando eu seleciono assim, por exemplo, um vetor externo, e esses estão dentro desse vetor externo, tanto no processo de desbaste quanto no processo de VBit ali, o VCarve, ele vai considerar que o que está dentro é ressaltado e o que está dentro, fora esse ressalto, é rebaixo. Tá? Eu posso fazer esse processo por duas possibilidades. Utilizando esse percurso de preenchimento ou esse processo de V-carve com profundidade plana, tá? Existe a profundidade plana e existe o processo de V-carve normal. Eu vou explicar ali, vocês vão entender cada uma das situações. Então, enfim, quando eu quero realizar, eu vou apagar todos os vetores aqui. Eu vou criar tudo de novo com vocês aqui, a gente vai vendo os resultados. Então vamos lá, até inclusive deixa eu apagar a simulação. Vamos reiniciar a simulação. Então vamos colocar essa primeira situação. Eu quero a parte aqui interna do escudo aqui e tal, eu quero que ela fique ressaltada e essa área em volta aqui fique toda rebaixada. Eu posso fazer por desbaste, eu posso fazer por VBit e alternando a fresa vai dar a diferença. Sabe no cantinho ali que eu mostrei a princípio? Eu não dei a referência, mas
no cantinho, se eu utilizo uma fresa do tipo V-bit aqui na lateralzinha, ele vai ficar tipo uma rampinha, tá? Justamente pelo formato da fresa V-bit. E aí pode ser uma fresa de V-bit 60, de 90, tá? Então vamos lá. Vamos considerar a primeira possibilidade, que você vai fazer essa diferença, mas essa diferença vai ser tipo uma diferença ali, um ressalto com um rebaixo reto, porque eu vou utilizar uma fresa reta. Então nessa situação, eu selecionaria aqui, ó, esse que vai ser o limitador da área e todo o conteúdo que está dentro dele. Então eu vou selecionar dessa maneira. O programa ele já vai entender que como tem um vetor externo contornando toda a área do que está interno, ele vai realizar o processo dessa maneira. Ele vai considerar o que é dentro como relevo, o que é fora como rebaixo. Então eu posso utilizar esse recurso aqui, ó, criar percurso de preenchimento. Aqui eu vou estabelecer que profundidade eu quero que faça esse desbaste, tá? Esse desbaste. Então, nessa situação, acho que uns 4 milímetros, 3 milímetros, aí cada um também é aquela questão. Lembra da adequação do seu equipamento? Porque, enfim, se você busca sempre a questão eu acho que o ideal seria ter uma profundidade de 8 milímetros, mas existe uma limitação do seu equipamento, isso vai fazer com que você precise fazer o processo em várias etapas e demande de muito tempo para que se tenha conclusão desse processo. Então, por mais que o rebaixo legal ficaria com 6 milímetros, se eu faço com 3 de profundidade, às vezes até com 2, ainda assim fica um resultado legal, tá? Então vamos deixar aqui uns 4 milímetros e eu vou selecionar a ferramenta. Lembrando que esse processo de desbaste ele também oferece a possibilidade de você utilizar duas ferramentas. Uma para você ter detalhamento no resultado e uma para você ter eficiência quando for a área de desbaste grande, tá? Detalhamento, vamos supor que você tem uma fresa de 2 milímetros. Nesse primeiro momento vai ser um rebaixo reto mesmo ali. Tá. Se eu utilizo apenas essa ferramenta e eu vou calcular esse processo aqui, ó. Calculei, tá? Então, com base na ferramenta, com base no passe lateral, que geralmente se recomenda ali, ó, passe lateral, que ele seja em torno de 30%, no máximo 40% do diâmetro aqui da fresa. É a de 2 milímetros, o passe lateral seria interessante ali, um 0,8 mais ou menos. Enfim, aí veja que ele criou esse arquivo, esse percurso aqui, mas olha de quanto tempo ele vai demandar para executar esse processo. 25 minutos. Vamos simular ele aqui, ó. Simular, tá? Então esse processo é aquele primeiro que eu vou ter a diferença aqui, ó. Aqui essa área em volta está toda rebaixada. Deixa eu mudar a cor aqui para ficar mais fácil de visualizar. Tá vendo? Então tá pretinho aqui, foi rebaixo. E ele acabou deixando isso daqui como um ressalto. Ele fez o rebaixo em volta, automaticamente isso daqui ficou como um ressalto. Só que, todo o aspecto, ó, como eu utilizei apenas uma fresa, e é uma fresa fina, que ela já vai oferecer detalhamento, só que na área de desbaste ela vai demorar muito tempo também. Óbvio, talvez isso seja uma condição do seu equipamento. Pô, eu preciso trabalhar com a fresa fina e vou ter que utilizar ela para essa finalidade, porque eu sei que se eu trabalho com profundidade, com uma fresa mais larga, o meu equipamento acaba comprometendo a qualidade final. Então, paciência. Se o seu equipamento ele é mais limitado, você tem que trabalhar, tá? Principalmente se você vai produzir alguma coisa para vender, eu sei que todo mundo quer produzir muito. Só que para o seu cliente importa que tenha qualidade, tá? Então busque sempre conseguir clientes, não apenas uma venda. Então aqui mesmo, olha, tá? Você falou ali que tem uma possibilidade de deixar esse processo mais rápido. Sim, eu poderia utilizar aqui, ó. Se eu selecionasse aqui a opção de usar ferramenta maior para desbaste, aí aqui, ó, vamos supor que a sua máquina tivesse a possibilidade de suportar. Se, por exemplo, a minha melhor, ela poderia trabalhar tranquilamente com a ferramenta
de 12 milímetros para fazer o desbaste da área maior. Mas vamos colocar aqui, ó, uma de 6 milímetros. E vamos colocar um passe lateral aqui. Como já é uma ferramenta mais grossa, aquela regra do desbaste lateral ali, para as mais finas, de 1/3, 30%, 40%, aqui já pode ser um pouco meio que ignorada, por assim dizer. Mas o ideal é que se deixe uns 50% para tipo ela dar um passe de ida e um passe de volta, para dar aquele acabamento nos dois sentidos. Aí eu vou deixar aqui, ó, um passe lateral de 3 milímetros. Lembrando, essa modificação que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo dentro da caixa de ferramenta, tá? Essa modificação que eu fiz aqui é uma modificação definitiva, porque eu entendo que é uma boa opção para essa ferramenta que eu tenho. Também estou mencionando que eu estou mudando o RPM do spindle, mas esse RPM só vale se você tem, por exemplo, um inversor ali, um spindle controlado com inversor de frequência que tem a possibilidade de controlar a velocidade. Senão aqui é irrelevante. Tá? Enfim, aí eu vou selecionar essa ferramenta e eu vou calcular novamente. Lembra, o primeiro cálculo foi feito apenas utilizando a ferramenta de 2 milímetros. Agora vai ser a de 2 e a de 6. E vamos calcular. Lembra, apenas com a ferramenta de 2 milímetros o processo demoraria algo em torno de 25 minutos. Aqui eu tenho dois arquivos. Ó. Um está demorando 6. Esse primeiro está demorando 6. E esse segundo está demorando 4. Viu como que eu reduzi o tempo simplesmente utilizando um recurso? Utilizar uma ferramenta mais larga e uma ferramenta mais fina. Já mencionando nesse ponto, e tipo assim, pô, então você criou dois arquivos para duas ferramentas. Como que vai funcionar isso? Sempre depois, na hora da gente gerar o arquivo de corte, eu posso sim trabalhar da maneira tradicional, que seria tipo, criando um arquivo de corte para cada ferramenta. Ou eu posso utilizar o arquivo, a possibilidade de gerar um único arquivo que reconhece diferentes ferramentas e no meio do processo ele para a máquina para pedir a substituição da ferramenta. Enfim, esse ponto é importante que assista outro vídeo a respeito de troca de ferramenta semi-automática. Eu explico detalhadamente como funciona. Mas vamos dar andamento aqui. Então, enfim, só para refazer a simulação aqui, aí, por exemplo, eu teria aqui, vamos supor que eu fosse começar com a ferramenta de desbaste. Aí eu colocaria essa ferramenta, executaria aqui, ó, a parte que cabe dela, mas com pouco detalhamento, porque é uma ferramenta mais larga, e depois eu coloco a ferramenta mais fina e dou o detalhamento, tá? Essa é a situação em que a gente vai fazer essa diferença de ressalto e rebaixo utilizando uma ferramenta reta, ou seja, consequentemente o cantinho aqui, os cantinhos, eles vão ficar reto. O simples fato de substituir e fazer a utilização de uma ferramenta do tipo VBit, mesmo que nesse processo de desbaste, já vai me dar aquele cantinho em curva, tá? Aquele cantinho em curva. Vamos fazer isso utilizando esse recurso e depois eu já entro no processo de V-Carve. Então vamos voltar aqui. Vamos supor que ao invés de selecionar essa ferramenta de 2 milímetros para fazer o detalhamento, eu utilizasse uma ferramenta do tipo VBit. Aqui eu tenho uma VBit de 6 milímetros, 60 graus. Se eu utilizo ela para fazer essa parte do processo do detalhamento, vou calcular aqui, vou reiniciar a simulação. Da mesma maneira, vai ter um arquivo para fazer a limpeza das áreas mais largas, onde a ferramenta de limpeza couber, e essa vai fazer o detalhamento. Então seria dessa maneira no aspecto de simulação. Realizei aqui, eu não sei se fica melhor para visualizar com o preenchimento, mas eu realizei aqui com a ferramenta mais larga, a parte do processo que cabe
aquela ferramenta que eu selecionei é de 6 milímetros e depois essa daqui vai ficar responsável por fazer o detalhamento da peça. E vamos simular. E olha o resultado que a gente chega. Então aqui eu alterei o resultado final simplesmente utilizando uma ferramenta diferente. Essa ferramenta do tipo VBit, por ter o formatinho de V, ela vai deixar os cantinhos da peça, assim, ó, onde tem o detalhamento, como se fosse uma rampinha, tá? Exatamente com metade do ângulo que ela tem. Se é de 60, aqui tem um ângulozinho de 30. Se é uma de 90, aqui tem um ângulozinho de 45. Assim dá um aspecto bacana para a peça. Olha aqui que legal, tá? Então aqui é uma possibilidade para o logo. Agora eu vou falar um pouco a respeito também do processo aqui de V-Carve, que é mais ou menos essa mesma situação. Desde que, se a gente selecionar a profundidade plana, porque eu vou explicar aqui a diferença. Porque veja bem, nesse processo de V-Carve que está aqui, ó, nesse V-Carve aqui, ele por padrão ele já é desenvolvido para trabalhar com as fresas V. Só que o que você precisa entender é o seguinte. Deixa eu fazer só fazer um vetorzinho aqui para explicar na prática isso. Vamos supor que eu tenho esse vetor, tá? Quando eu vou selecionar aqui a fresa, eu vou manter essa fresa aqui de 90, 12 milímetros. Quando eu seleciono um vetor no processo VBit aqui, ou corte em V, ou V-Carve, e não seleciono profundidade plana, o que acontece? Ele vai tomar por referência a largura desse vetor. Vamos calcular aqui na prática. Então, com base na largura do vetor, ele estabeleceu a profundidade do corte. De modo que, vamos supor que agora fosse um vetor bem largo. Dessa maneira aqui, ó. Vamos deixar mais ou menos assim, bem exagerado. Aí eu vou recalcular de novo. Vou selecionar ele aqui, ó, e vou calcular. Agora olha aqui. Olha o que ele vai fazer. Tá vendo? Então, com base na largura do vetor e na ferramenta que você está utilizando, ele vai criar ali a profundidade. É o programa que estabelece de forma automática, tá? Se fosse mais largo ainda, observa que aqui eu vou deixar o ponto de atravessar o material. Se fosse mais larga ainda e eu deixasse por esse processo aqui, ó. Tá vendo? Ele está dando um erro que, com base na largura do vetor, se eu não tomar alguma atitude, ele vai atravessar o material. Porque o material lá eu estabeleci no começo, por exemplo, eu estou com um material de 20 milímetros aqui no meu projeto. Se eu calculo aqui e tal e executo, olha o que aconteceria. Tá vendo? Porque, enfim, esse processo ele faz de forma automática que lá no fundo, com base na largura do vetor, fique como se fosse só uma linha fazendo o finalzinho do V lá embaixo. Então, para contornar essa situação, mesmo que você quisesse utilizar esse processo aqui numa peça larga, você utiliza uma profundidade plana. Aí você pode estabelecer essa profundidade da maneira como você quiser, com base no seu equipamento. Você tem que conhecer seu equipamento, quais são os limites, o que ofereceria o melhor resultado. Mas eu poderia estabelecer aqui, por exemplo, ó, vamos deixar esses 4 milímetros. Profundidade plana de 4 milímetros e vou calcular de novo. Deixa eu só reiniciar agora a simulação e vocês vão ver o resultado. Ele calculou com base no processo de V-Carve, mas ele limitou que a minha fresa VBit só vai descer até os milímetros que eu estabeleci ali, no caso 4 milímetros. Só que nesse aspecto tem que observar também o seguinte, lembra aquela questão, a fresa VBit ela tem uma pontinha fininha. Se eu deixo apenas ela para executar esse processo, olha quanto tempo ela demoraria. Demoraria 21 minutos. Porque olha o tanto de linha que ela geraria. Aqui praticamente parece estar um quadrado fechado, mas é que tem muita linha, uma pertinho da outra. Que se eu coloquei ali no arquivo, olha,
faz com a V-Bit mesmo, ele vai fazer com a pontinha da fresa a limpeza dessa área larga. Então aqui no próprio recurso de V-Carve também, ou corte em V, você já vai ter a possibilidade de utilizar a ferramenta de desbaste. Lembra, vamos só observar aqui, ó. Então aqui, a princípio, está demorando 21 minutos, vamos arredondar, 22 minutos. Só que eu posso melhorar esse tempo de execução utilizando uma ferramenta de desbaste. Aí eu vou selecionar, vamos pegar aqui uma ferramenta de 6 milímetros e ela vai trabalhar com passo lateral de 3 e tal, as configurações que já estão pré-estabelecidas dentro da caixa de ferramenta. Lembrando que se eu quiser mudar os parâmetros dessa ferramenta apenas para este percurso que eu vou criar, eu posso utilizar a opção editar aqui, ó. Editar. O que eu mudo aqui não afeta a configuração padrão da ferramenta. Aí quando eu pegar lá dentro da caixa, ela vem com a configuração padrão. Se eu mudar aqui pela opção editar, só vale para esse arquivo. Tá ok. Então dessa vez, ao invés de... a gente vai utilizar ainda a profundidade plana, só que dessa vez a gente vai utilizar uma ferramenta de desbaste. Vamos ver quanto tempo demoraria. Lembrando, demoraria 22 minutos se eu quisesse fazer só com a V-Carve. Agora eu vou calcular aqui, ó. E vamos reiniciar a simulação. Então, no primeiro momento, aí cada um escolhe qual é a ordem melhor e tudo mais. Mas vamos supor que ela já fizesse o desbaste, ó. E depois viesse para fazer o acabamento. E chegaria nesse resultado. Aqui eu teria um tempo de 2 minutos para o desbaste. Tá vendo? 2 minutos e 20. E aqui 38 segundos para o detalhamento. É uma coisa absurda, né? Um processo que demoraria 22 minutos, a gente vai fazer aqui em menos de 3 minutos. Mas é a questão de utilizar os recursos disponíveis. Então acho que vocês entenderam essa questão do processo V-Carve e o processo de desbaste. Eles podem se comportar de maneiras quase que idênticas, mas a questão do V-Carve é aquela que eu mencionei. Existe o V-Carve verdadeiro, que você não intervém, que com base na largura do vetor, ele determina a profundidade que a fresa vai entrar no material. Agora vamos dar continuidade aqui na nossa tábua. Esses dois aqui a gente vai descartar. Tá? Isso aqui foi só para o aspecto de explicar. Então o que a gente tem até agora aqui, a gente fez essa área. Opa. Iniciar, simular. Tá, agora foi. Então a gente fez a área aqui do logo. E agora vamos observar o que a gente precisa mais fazer. Aqui, geralmente faz ali um rebaixinho. Muitas vezes não tem esse rebaixinho. Muitas vezes aqui é um pegador. Tá? Aí seria mais legal aquele designzinho para pegada, tipo dos dedos. Mas vamos supor que aqui também vai ter um rebaixinho. Esse rebaixinho aqui, aí tem aquela possibilidade. Nesse caso, se for utilizar uma fresa reta, seria uma melhor possibilidade de fazer esse percurso de preenchimento. Aí eu coloco aqui a profundidade que eu quero que seja. Vou deixar aqui até 12 milímetros. Vou selecionar, por exemplo, a ferramenta de 6 milímetros para fazer esse desbaste. Aqui não vai precisar de fazer uma ferramenta de acabamento. Opa. Vamos fazer o processo direto. Aí lembre-se, esse processo de desbaste com uma fresa mais larga, mais profundo ali, que a gente vai chegar até 12, e aí cada um precisa conhecer seu equipamento. Se é mais limitado, você vai ter que trabalhar com passadas. Se é um pouco mais forte, você pode trabalhar com menos passadas. Por exemplo, o meu equipamento ali, que é o melhor, ele conseguiria dar 2 passadas com uma fresa de 6 milímetros sem problema algum. Eu vou deixar 2 aqui, ó, e vou calcular. Tá vendo? Então ele vai fazer esse processo de desbaste aqui, ó, em 2 passadas. Aí ele fez aqui essa parte funda. Geralmente, pessoal, o que fica legal nessa parte que é tipo assim, vamos supor que a gente está utilizando como uma cuia para colocar alguma coisa ali.
é que esses cantinhos aqui não seja reto, tá? Se você achar que não é importante, qual a ferramenta reta dá para fazer? Mas, por exemplo, o que eu estou mencionando? Se ao invés de utilizar uma ferramenta de 6 milímetros do tipo paralela e reta, eu utilizasse uma ball nose de 6 milímetros, ou seja, a ponta dela é redondinha, e eu vou calcular aqui, ó, vou reiniciar a simulação e vou dar um play. Aqui não vai ficar muito evidente, mas o cantinho lá da peça sempre vai ficar arredondadinho, tá? Até que, enfim, se o seu equipamento suportar e você tivesse a possibilidade de utilizar uma mais larga, aqui só para critério de simulação, eu vou colocar aqui, ó, que essa fresa fosse de 12 milímetros aqui, do tipo ball nose de 12. E vou calcular, vou reiniciar e vou dar um play. Tá vendo? Aí ficaria mais bacana. Essa partezinha de ficar arredondadinho o fundo é mais legal do que deixar o fundo reto, tá? Principalmente se for colocar para petisqueira, essas coisas, que a pessoa vai catar ali, às vezes quando ela vai pegar, ela vai puxar com a mão, com o cantinho arredondado é mais fácil. Então aí são detalhes, cada um avalia. Mas vamos manter aqui a opção de um desbaste reto mesmo. Vamos dar o play. Tá vendo que agora que eu rodei por cima ele ficou retinho. Vamos simular todos os percursos. Então aqui eu já fiz essa parte do rebaixo. Eu já fiz essa parte da diferenciação aqui do logo com ressalto. Essa linha interna aqui é utilizada como se fosse ali a linha de coletor de gordura. Aí cada um pode fazer ela, obviamente, com o que tiver disponível. Tá, eu quero fazer com a ferramenta ball nose, vai ficar uma canaleta redondinha. Quero fazer com a fresa reta? Dá para fazer, mas vai ficar uma canaleta retinha. Dá para fazer com a V-Bit? Dá para fazer com a V-Bit. Aí vai ficar uma canaletinha do coletor de gordura ali em formato de V. Aí cada um tem que avaliar. Se eu optasse, eu quero utilizar a do tipo V-Bit, seria interessante nessa situação. A gente vai utilizar aqui o recurso sobre. Vai vir aqui em percurso corte 2D. Sobre. Eu selecionaria o vetor. E se fosse para fazer V-Bit, o que eu faria? Eu faria com a mesma ferramenta que eu já vou utilizar aqui em algum processo. Então eu vou utilizar essa V-Bit aqui, ó, de 60 graus de 6 milímetros. Então eu selecionaria ela para fazer esse processo também, porque na hora de criar o arquivo final de corte, se é processo que utiliza a mesma ferramenta, a gente já pode colocar para executar de uma vez só, tá? Então vamos lá. Eu vou utilizar esse recurso, a opção sobre, e eu vou selecionar essa mesma fresa V-Bit aqui, ó, de 6 milímetros, porque ela já vai ser utilizada em um tipo de processo. Aqui no recurso sobre, aí o que eu vou definir? Eu vou definir quanto que eu quero que essa fresa entre. Como é uma fresa do tipo V, quanto mais ela entrar no material, mais ela vai fazer uma canaleta mais larga. E também se atentando, obviamente, ao limite de corte da sua fresa. Uma de 6 milímetros ela vai ter um corte que ela consegue descer até uma tal profundidade. Se excedeu, aí você precisa utilizar uma de 12, uma de 16, uma de 18. Mas vamos deixar aqui, por exemplo, 4 milímetros também. Vou selecionar. Já selecionei. Aqui está dando 2 passagens, mas aqui eu acredito que daria para fazer em uma. Tá? E vou calcular. E agora quando eu simular, ó, ela vai passar por sobre o vetor e por conta da fresa ser uma fresa do tipo V-Bit, ela vai fazer a canaleta em V. Tá vendo? Eu não quero canaleta em V. Vamos reiniciar a simulação. Eu quero canaleta redondinha. E você, obviamente, precisaria de uma fresa do tipo ball nose. Então, vamos supor, vamos selecionar agora aqui a ball nose. Vamos calcular. E vamos executar. Tá vendo? Eu já teria uma canaleta com fundo redondo. Aqui eu estou alterando o resultado com base em escolhas de diferentes fresas. Eu não tenho ball nose, eu não tenho V-Bit.
Vai com a fresa reta mesmo. Aí eu coloco aqui, ó, e vou calcular, vou simular por cima aqui, que vocês vão ver que daí de redondo ele vai ficar retinho. Aí o fundo da canaleta aqui, ó, ele vai ficar reto. Aí cada um determina o que que tem, tá? Não adianta, eu não tenho isso, não dá para me fazer. Às vezes dá para você utilizar uma alternativa. Então, enfim, já fizemos essa parte e por fim acaba ficando aqui o recorte da peça. No aspecto de recorte, o que a gente tem que entender aqui, às vezes fala, mas eu vou conseguir cortar material de 20 milímetros, de 25, de 30. Eu vou precisar de uma fresa mais grossa, uma fresa mais grande. É óbvio que sempre existe a seguinte situação. Quando você tem, o equipamento oferece a possibilidade de fazer um corte em passe único, a fresa tem que oferecer essa capacidade de corte. Se eu quero cortar um material de 20 milímetros numa passada única, minha fresa ela tem que ter um corte de 20 milímetros. Agora tá, para minha máquina não dá, é exagerado. Eu vou ter que trabalhar com passadas. Ainda assim eu preciso desse corte de 20 milímetros? Depende, tá? Porque na situação que você vai trabalhar com passadas, ou seja, eu vou dar várias passadas, eu não necessariamente eu preciso de uma fresa que tenha essa capacidade de corte toda, porque eu vou trabalhar com passadas. Então, uma vez que o meu corte seja menor que a altura do material, então o que limita a minha passagem por vez vai ser o limite de corte da fresa. Eu tenho uma fresa de 4 milímetros. Aí nesse ponto é importante que a fresa, o diâmetro da haste da fresa, seja igual ao diâmetro do corte ou menor, tá? Porque, enfim, eu vou ter, por exemplo, um exemplo, eu tenho uma haste de 6, mas eu posso ter um corte de 8. Haste de 6 e um corte de 12, que seja, tá? Mas nessa situação que você vai trabalhar com passagens e você não tem uma fresa que tenha uma capacidade de dar um corte, seu equipamento não oferece a possibilidade de um corte único, você vai trabalhar com passadas, aí é diâmetro da haste igual ao diâmetro do corte. Por exemplo, aqui, para fazer esse recorte, eu poderia selecionar aqui, ó, vamos selecionar o vetor externo, eu vou selecionar um corte por fora, e eu vou selecionar aqui uma fresa de 3 milímetros. Sempre é importante lembrar o seguinte aspecto, cara. Eu vou cortar, será que é melhor cortar com uma de 3, uma de 4, uma de 6? Quando você tem a possibilidade, eu estou dizendo, tem a possibilidade, oferece todas as condições de trabalhar com uma fresa mais fina, é melhor, tá? Porque você vai ter menos esforço do equipamento para fazer uma canaleta. Quando a gente vai cortar uma peça, fazer o recorte final, a gente vai abrir uma canaleta. Se é uma canaleta mais fina, ela vai forçar menos o material, vai fazer menos sujeira, vai ter menos ruído. Então, enfim, para termos de aspecto de recorte, mesmo que seja numa madeira dura, uma fresa de 3 milímetros ela vai bem. Uma de 3, uma de 4. É interessante que sempre se utilize a de menor diâmetro possível, desde que isso não seja um problema. Não adianta também utilizar uma fresa muito fina, uma madeira muito dura, vai quebrar ou vai ter a necessidade de trabalhar com muitos passes. Mas, por exemplo, uma fresa de 3 milímetros, ou seja, ela tem um diâmetro de corte de 3, ela tem a haste também de 3. Aí pode ser aquela situação que vai limitar a profundidade máxima dos meus passes é o corte dessa fresa. Tá? No caso do equipamento mais fraco, óbvio que existe também a limitação de tipo, se eu trabalhar com um passe mais fundo ali que 3, que 4 milímetros, o motor ele trava. Tá? O motor de passe é um pouco mais fraco, ele trava. Então aí é um outro limitante que depende de você conhecer seu equipamento. Mas, enfim, tá? Tem uma fresa lá de 3 milímetros, ela tem capacidade de corte de 12, mas eu não vou utilizar, vamos supor a situação que o meu equipamento
eu vou fazer na minha CNC caseira, ela não vai dar conta de fazer esse corte. Então eu vou precisar trabalhar com passes menores. Vou selecionar a fresa. Aí eu venho aqui em passagens, ó, e vou colocar aqui, calma aí, lembrando, toma só esse cuidado aqui, que sempre ela toma como referência, eu já fiz um corte antes e tal, ela tá tomando aqui como referência a última profundidade que a gente utilizou na opção sobre, que foi sobre e a profundidade de 4 milímetros. Eu vou voltar aqui como aqui de fato é um recorte, vou colocar aqui a profundidade total. Esse material ele tem 20. Aí ele já vai gerar aqui automaticamente, com base nos parâmetros da ferramenta, uma quantidade de passagens. Com base no parâmetro dessa fresa que está lá na caixa de ferramenta, ele está dizendo que dá para cortar em 3 passadas. Tá vendo? 3 passadas de aproximadamente 6,67 milímetros. Só que conhecendo o meu equipamento, se eu fosse fazer no equipamento caseiro, eu trabalharia ali com aproximadamente uns 6 passes de 6, 7 passes de aproximadamente 3 milímetros. Poderia deixar aqui uns 6, que eu acho que vai tranquilo. E calcularia aqui, tá? E colocaria a opção de calcular. E por fim ele geraria aqui o arquivo de recorte. Agora vamos simular tudo. Aqui a primeira parte é a parte do desbaste, que eu coloquei para fazer com a ferramenta de 6 milímetros. Depois aqui o detalhamento do brasão. Aqui, lembra que a gente fez... aqui ficou como uma canaleta reta, né? Então, aqui não é igual essa. Aqui o outro rebaixo, que eu fiz com uma fresa de 6 milímetros. Então, tanto essa quanto essa é a mesma. Esse corte aqui é a parte do... a parte da canaleta reta. Então aqui seria a parte da canaleta reta. Aqui a parte do desbaste. Aqui a parte do detalhamento. E aqui o desbaste dessa área. Então essa ferramenta aqui, ó. Essa ferramenta é a mesma que essa. Aí nesse ponto é importante entender o seguinte, que a gente vai começar a criar aqui os arquivos o arquivo de corte, e isso vai depender um pouco da maneira como você vai trabalhar. Aquele ponto que eu mencionei, você vai utilizar a troca de ferramenta semiautomática, ou você vai criar um arquivo para cada ferramenta. Se você for criar um arquivo para cada ferramenta, a primeira parte do processo aqui é você separar as ferramentas iguais que você está utilizando. Tanto aqui, ó, por exemplo, ó, esse preenchimento. Esse preenchimento ele foi feito com a ferramenta de 6 milímetros. Está ali, ó, End 1000 6 milímetros. Esse outro preenchimento aqui, ó. Calma aí, deixa eu fazer aparecer ali a janelinha. Ele também foi feito com essa ferramenta. Esse corte já é outra ferramenta. Estou dizendo, aí nessa hora você separa as ferramentas que são iguais. Aí na hora de criar um arquivo de corte, eu posso pegar esses dois e salvar em um arquivo. Porque daí, por exemplo, aí a minha máquina ela vai executar, eu vou carregar esse arquivo, ela vai executar esse processo, ela já vai executar o processo aqui do desbaixo. Aqui tem outro preenchimento também que foi feito com a mesma ferramenta. Então esse daqui poderia ser junto com esses 3 aqui, ó, tá? Que seria a parte da organização. Então eu poderia criar um arquivo, se eu for trabalhar dessa maneira, sem a troca de ferramenta semiautomática, eu poderia criar um primeiro arquivo para ela fazer todos esses processos. Ela faria o desbaste do brasão aqui, faria o desbaste desse compartimentozinho aqui e faria a canaleta, se eu fosse utilizar a mesma ferramenta, tá? Aí depois, nessa situação que eu tenho 3 tipos diferentes de ferramenta, eu precisaria de 3 arquivos de corte. Um para essa e, por fim, essa daqui. Sempre o que separa a peça do material é o último processo. Agora, por exemplo, se eu fosse utilizar
a ferramenta a opção de troca de ferramenta semiautomática, ainda assim eu tenho que organizar esses processos. Porque se por mais que tipo assim, ó, esses dois aqui, deixa eu desselecionar. Esse faz o desbate do brasão e esse faz aqui o acabamento do brasão. Por mais que se tivesse aqui ferramentas iguais e eu salvo obedecendo essa ordem, um arquivo do tipo que vai reconhecer a necessidade de troca de ferramenta, ele vai falar tipo assim, ó, coloca de 6, aí depois coloca VBit e depois coloca de 6. Então ele vai ter várias paradas para uma mesma ferramenta. Mesmo que você for utilizar o recurso de troca de ferramenta semiautomática, separe aqui, ó, seguindo a ordem, ferramentas iguais. Aqui é 6 milímetros, aqui também é 6 milímetros, eu deixaria elas juntos, tá? Para que ele realize todos os processos que cabe essa ferramenta e tenha a menor necessidade de possibilidade. Então, para quem for utilizar, aí, eu estou entrando aqui, está dando um erro, está dizendo que tem ferramentas diferentes, mas só que elas estão com números iguais. Isso aqui é só um erro que acontece caso você não tenha dado um número específico para cada ferramenta. Que é o seguinte, ó. Aqui está dizendo que está dando o erro entre o preenchimento 4 e esses outros aqui. Por quê? Quando você vem na ferramenta aqui de um determinado percurso, além das informações da ferramenta, ele diz que essa é a ferramenta número 1. Porém, ó, essa ferramenta aqui também, mesmo que seja de topo paralelo aqui, de 2 cortes paralelos, ela também está dizendo aqui que é a ferramenta número 1. Então, assim, fica a dica. Quando você for adicionando ferramentas na caixa de ferramenta, se você quiser ir criando uma lista, tem um arquivo no computador, tem até a lista física, e vá de fato dando um número para cada ferramenta. Porque lá no processo de troca de ferramenta semiautomática, como eu expliquei no vídeo certinho lá e tudo mais, quando você vai iniciar o processo, ele pede assim, ó, ferramenta número 1. Se você tiver uma listinha dizendo tipo assim, ó, a minha ferramenta número 1 é a ferramenta de 3 milímetros, a minha ferramenta de número 2 é a VBit de 60 graus, de 16 milímetros, você já vai saber qual que é a ferramenta que está pedindo ali na hora, tá? Eu não quero fazer isso. Então, pelo menos aqui, para que seja possível criar o arquivo de corte, você tem que vir aqui, ó, e modificar esse conflito que está acontecendo. Então vamos modificar essa VBit aqui, ó, e vamos dizer que essa daqui ela não é mais a ferramenta número 1. Agora o número dela vai ser o número 5. E vamos calcular. Aí vamos voltar aqui agora para a criação do arquivo. Ainda está dando um erro porque é a mesma situação. Essa ferramenta final que a gente utilizou aqui para fazer a geração do arquivo que vai fazer o corte final da tábua, ela é uma ferramenta de 3 milímetros, mas ela também está com o número 1. Aí agora a gente vai dizer que essa daqui vai ser a ferramenta número 9. Aí vamos calcular. Agora, se eu voltar aqui, ó, não existe mais erro. Tá vendo? Eu tenho diferentes ferramentas, só que vai sair daqui um único arquivo de corte. Lá durante o processo, ele vai começar dizendo assim, ó. Coloca a ferramenta número 1, porque eu dei os números aqui, tipo, ferramenta número 1, ferramenta número 5, ferramenta número 9. Daí, quando eu for iniciar o processo, ele vai dizer lá, vai perguntar no programa, coloca a ferramenta número 1. Aí ele vai executar os processos que cabem a ferramenta número 1. Como já está organizadinho aqui, ele vai executar esses 3 processos. Quando ele executar na máquina esses 3 processos, aí ela vai parar aonde ela concluiu o processo que cabe à ferramenta e vai pedir. Agora, coloca a ferramenta número 5. É número 5, tá vendo aqui? Ó? Número 5 que a gente colocou nela aqui, ó. Número 5. Ele vai pedir a ferramenta número 5.
Por isso aquele aspecto, para termos organizacionais, de manter tudo organizado, toda vez que você criar uma ferramenta na caixa de ferramenta, dê um número específico e crie uma listinha ali que de vez em quando você imprima ela para você saber certinho, tá? Ah, mas é uma situação ou outra, precisa fazer isso daqui que eu fiz, tá? Não pode haver conflito de número, dizendo que uma ferramenta que ela é diferente de diâmetro, de tamanho, de formato, e elas têm o mesmo número. Porque senão o programa vai pedir a ferramenta número 1 e como que você vai saber qual das ferramentas número 1, tá? Enfim, e dessa maneira aqui, a gente deixaria o nosso arquivo, seria simplesmente colocar aqui a opção, obviamente, selecionar o pós-processador, mencionando que para a troca de ferramenta semi-automática funcionar, o arquivo ele precisa ser um arquivo, o pós-processador do tipo ATC. Ok? Veja certinho o vídeo lá sobre troca de ferramenta semi-automática. Caso você não for utilizar isso, aí tem toda aquela questão. Ah, não, vou trabalhar da maneira normal. Aí você vem, como esses três aqui eles são todos a mesma ferramenta, você criaria um primeiro arquivo, depois você deseleciona, criaria um arquivo só para essa ferramenta e depois, por fim, um só para essa ferramenta. Aí você teria 3 arquivos. Carregaria o primeiro no programa, colocaria para executar. Depois você carregaria o segundo e colocaria para executar. E por fim você colocaria o terceiro e colocaria para executar. Tá ok? E você chegaria nesse resultado aqui. Tá? Então, enfim, aqui eu mostrei o processo de criação. E dependendo também do processo que a gente utiliza, a gente vai chegar a resultados diferentes. Eu só vou colocar mais uma variaçãozinha aqui para concluir o vídeo. Mas eu acho que todo mundo entendeu aí as partes do processo. Mas principalmente aqui, ó, vamos reiniciar essa simulação só para fazer uma coisinha diferente no símbolo. Vou reiniciar. Aqui, ó, eu poderia selecionar. Isso daqui vai depender, obviamente, de toda aquela situação. O equipamento oferecer a condição. Mas se eu seleciono aqui, ó, o logo e o externo e utilizo um processo de vcarve, eu vou colocar aqui uma vbit mais larga. Deixa eu ver se tem uma aqui. Aqui, ó. Coloquei uma de 90 de 12. E eu poderia calcular, ó. Olha o resultado. Opa! Simulou errado aqui. Calma aí. Vou voltar. Foi esse o último que eu fiz aqui. Vamos deixar o VBit verdadeiro. Verdadeiro sem profundidade plana. Só para mostrar que é uma possibilidade de variação aqui. Ó. Esse é o verdadeiro. Ele tá recalculando. Deixa eu tirar esses daqui, que esses daqui tá atrapalhando. Então, vamos de novo. Eu selecionaria os vetores, o processo de vcarve, selecionei a fresa, só que eu não vou utilizar a profundidade plana, que vai ser o vcarve verdadeiro, desde que seu equipamento ofereça as condições, as fresas oferecem as condições, e vamos calcular. Tá vendo? Aqui ainda ele deu que atravessaria, mas é só para aspecto de simulação. Nesse caso, obviamente, que daí você precisaria trabalhar ali com uma tábua de espessura de, por exemplo, uns 25, 30 milímetros. Mas olha o resultado que se chegaria por essa possibilidade. Tá vendo? Então chegaria nesse resultado. Ainda teria uma outra possibilidade de variação que seria a seguinte, ó. Vamos descartar esse. Vamos reiniciar a simulação. Uma outra possibilidade seria também, ó, por exemplo, eu selecionar só essa parte aqui interna e eu já aplicaria aqui o processo de vcarve. Então seria um vcarve interno nessa parte aqui, ó. E eu calcularia. Dá um play. Então eu teria aqui e depois
aqui no contorno do brasão, eu também, como aqui já tem duas linhas, das duas umas, eu poderia utilizar a opção sobre para passar com uma fresa V-bit aqui, funcionaria. Como aqui eu tenho duas linhas, eu também posso utilizar essas duas linhas e ele vai entender que o processo V-carve tem que fazer aqui, ó. Aí eu poderia vir aqui e calcular pelo processo V-carve verdadeiro, por assim dizer. E ele faria isso daqui, ó. Vamos simular, tá? Então aqui seria outra possibilidade. Daí nesse caso aqui, tanto a linha do brasão quanto a linha interna do símbolo aqui e tal, ele seria em rebaixo. Aquela outra opção que a gente fez, ele teria em ressalto. Mas enfim, são possibilidades e possibilidades. Aí fica a critério de criatividade e também a critério de gosto. Cada um pode ser que ache ali uma das opções melhores. Mas enfim, basicamente é isso, galera. Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!